Kizil, a maçã dourada e o novo califado mundial. A profecia Kizil Elma, ou Kizil Alma, é comumente traduzida como a maçã vermelha, mas por vezes a maçã dourada. Essa é a figura central de uma profecia antiga sobre a queda dos otomanos e possivelmente se refere à cidade de Roma. Há uma boa prévia no capítulo de um livro de Kenneth M. Seton, intitulado Bartholomeus Georgievsky e a Maçã Vermelha. Isso explica muitas coisas. Parece que havia um nobre húngaro chamado Bartholomeus Georgievsky, que foi capturado e escravizado pelos turcos após a Batalha de Mohacs em agosto de 1526. Eventualmente ele escapou, mas como você pode imaginar, ele ficou muito amargurado e, compreensivelmente, não gostava dos turcos. Ao retornar à Europa, ele publicou alguns livros sobre os otomanos e o sofrimento dos cristãos nas mãos dos otomanos, entre outros fatos. Curiosamente, em uma de suas obras, Georgievsky também relatou uma profecia que era supostamente difundida nas terras dos turcos. Essa profecia, apelidada de a Profecia dos Infiéis na língua turca, descreveu quando e como os turcos seriam derrotados pelos infiéis, ou seja, cristãos. Nosso imperador, o sultão, virá e tomará o reino de um príncipe incrédulo. Ele apreenderá a maçã vermelha e a manterá sob o seu domínio. Se até o 7º ano a espada dos cristãos não tiverem surgido, até o 12º ano ele os governará. Ele construirá casas, plantará vinhedos, cercará os jardins e gerará filhos. O que pode significar que o grande turco construirá mesquitas e edifícios públicos. Estabelecerá novas colônias, conquistará novas cidades, as fortalecerá e promoverá a propagação do Islã em todos os lugares pelo Império Otomano. Após o 12º ano, a partir do momento em que a maçã vermelha for obrigada a se submeter ao seu poder, aparecerá a espada dos cristãos, que expulsará os turcos e os colocará em fuga. O dom de gerar profecias era respeitado e temido no leste antigo, não apenas entre os hebreus e cristãos. Desde o século VII, no tempo do Califado Omíada, profecias, especialmente aquelas que exploravam as conjunções de planetas, exerciam muitas influências sobre a condução do mundo islâmico. A maioria dos profetas do mundo islâmico eram, de fato, judeus ou cristãos renegados, convertidos para o Islã. Suas visões não poderiam se referir ao sultanato seljúcida da Anatólia, turcos otomanos, que também eram conhecidos como o Sultanado de Rum. Eles retiravam as ideias das suas visões proféticas, especialmente do livro de Daniel. Se encontra muitas profecias vindas do Egito, compostas entre 1180 e 1220. Em várias delas, os reis dos judeus e islâmicos, os Khazares, da região ocupada atualmente pela Ucrânia, encontrariam os turcos 5 vezes em batalhas e o sangue correria como rios. Constantinopla seria destruída, o anticristo apareceria por 40 dias e Jesus, vestido de amarelo, recitaria orações em Damasco e mataria o anticristo. Após a queda de Constantinopla, os gregos atormentaram com profecias de reconquistas da grande cidade. Profecias posteriores de reconquista do poder otomano foram criadas durante o reino de Carlos V e seu irmão Ferdinando I da Áustria, já sob o domínio dos Habsburgos, sendo uma tentativa de uma nova Roma, o Império Romano-Germânico. Entretanto, muitas profecias foram artificialmente criadas no Oeste antes desse período, tendo como objetivo a propaganda das cruzadas. Poucas profecias contra os turcos foram criadas na França, quando em comparação com a dos germânicos, apresentando uma visão profética da França frente à dos germânicos. Embora os franceses fossem os líderes das cruzadas, frequentemente se uniam com os turcos contra os austríacos e espanhóis da Casa dos Habsburgos, visando conter-se ao poder. Então, como você vê nessa profecia, a maçã vermelha aparece como uma espécie de cálice envenenado, um lugar que os turcos conquistam,
mas que eventualmente interrompe e reverte seu progresso na Europa devido a um levante cristão. Mas como seria possível o que era esse lugar chamado a Maçã Vermelha? Sabemos que os otomanos consideravam as importantes cidades cristãs que eram alvos de seus desejos imperiais como maçãs de ouro. Landorfehervar, também conhecido como Belgrado, a porta de entrada para o Reino Húngaro, era apenas uma dessas frutas, e o castelo de Buda, na atual Budapeste, Hungria, foi o próximo a ser colhido. As outras maçãs, como Viena, Roma, Paris, Praga ou Amsterdã, ainda estavam penduradas em seus galhos. O conceito era simples: atacar o inimigo em ondas, queimar suas terras, espalhar o terror, matar os camponeses ou escravizá-los, isolar os fortes e destruir as aldeias ao seu redor. Mais cedo ou mais tarde, a maçã cairá no seu colo. Por mais eficientes que os turcos fossem na colheita de maçãs, os teimosos húngaros eram grandes inimigos desde o final do século XIV até o Cerco de Viena, em 1683. Não é de surpreender que os húngaros soubessem muito sobre o conceito de Kizilelma. Eles até tinham uma lenda sobre a maçã dourada da época do rei Matias Corvinus, 1443-1490. O conto húngaro dizia que foi Ferenc Mora que preservou a versão húngara da lenda. Ele a conheceu em uma vila húngara no século XIX. É uma lenda quase idêntica à dos turcos. O nome do conto é Aranyalma, maçã dourada. Diz que os alemães, os turcos e os poloneses atacaram o rei Matias ao mesmo tempo. Matias decidiu enviar o melhor de seus generais contra os alemães e os turcos. Quanto ao polonês, ele achava que um de seus pajens seria bom o suficiente para liderar seu exército. Ele convocou suas 7 legiões e lhes deu o mesmo enigma que o sultão havia dado a seus vizires. Quem deles conseguisse colher a maçã sem pisar no tapete poderia ir contra o polonês. Finalmente, um jovem inteligente enrolou o tapete e pegou a maçã. O rei o enviou para o norte e o pajem derrotou o exército polonês atacante. O rei Matias o recompensou com um manto de veludo dourado e o enobreceu. O menino se tornou o ancestral da família Almaci, ou Alma, que significa maçã, ou em turco, Elma. Mas espere que tem muitos mais segredos para eu te revelar. A origem dos húngaros está totalmente envolvida com a dos magiares, um povo altamente místico, dado as mais altas magias, de fato de origem não totalmente clara, misteriosa, diretamente vindo dos Montes Urais da Rússia. Interessantemente, a luta entre os russos da região atualmente conhecida como Crimeia e Ucrânia e os otomanos conduz à busca do domínio da maçã dourada, a Terceira Roma. Houve aqueles que identificaram a maçã vermelha como Constantinopla, ou mesmo Buda, localizada na metade do que hoje é Budapeste, mas alguns exegetas entendiam isso como Roma. No século XVII, o viajante turco Evliya Efendi diz que mais de 1000 anos antes de seu tempo, havia uma imagem da Virgem no local da Catedral de Santa Sofia, segurando em sua mão uma forma quase esférica, tão grande quanto um ovo de pombo, perto do qual a mesquita é iluminada todas as noites. A maçã vermelha foi até associada à cúpula dourada da Catedral de São Petersburgo. A esse respeito, assim, fica claro que, embora Kizil Elma signifique maçã vermelha, e geralmente fosse assim compreendido entre gregos e latinos, também pode significar maçã dourada. Hasduk vê alguma conexão entre a romã, como um símbolo de poder, e a maçã vermelha, já que a palavra árabe para romã é rumam, que pode ser entendida como Roma. Acho que você já se deu conta que a maçã vermelha ou dourada significa o domínio mundial e que isso envolve algumas nações, sendo entre elas os turcos, os russos, os húngaros, entre alguns a mais, através de suas raízes magiares, povo da antiga magia. Pois é, tem muita coisa que eu vou te contar em um curso de 4 horas, totalmente gravado e pronto para você assistir de onde e quando quiser.
Conheça agora o conteúdo principal dessa incrível revelação na forma de aulas. O novo califado mundial e a nova Roma. A origem dos Magyares e a linhagem sanguínea dos donos do mundo. A origem dos Khazares e a correlação dos Magyares e o misticismo russo. As profecias otomanas e a relação com a profecia da Rússia Sagrada. A maçã dourada e o touro de Wall Street. A grande distração, a Batalha de Lepanto e o surgimento do Império Britânico. Enquanto a mão do mago captura a atenção e mostra uma coisa, a não observada faz as verdadeiras artes. George Soros e os planos para a destruição do mundo atual, a distração para a criação da maçã dourada. Qual o destino do mundo segundo as profecias islâmicas? E outros temas que surgirão durante as aulas. Se você quer deixar de ficar perdido e estar preparado e juntar as peças sobre o que está acontecendo no mundo, o motivo do húngaro George Soros e seu quase clone, Volodymyr Zelensky, estarem articulando as artimanhas de uma guerra direta e indireta contra a humanidade, enquanto visam as articulações de um novo reino de planos antigos, o que isso tem a ver com a nossa vida, como nos afetará e mudará o mundo para sempre, se inscreva no link sinalizado que eu te contarei tudinho durante as aulas. Te vejo lá!